Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos nesse domingo, já com ares de primavera, né? Coisa boa. Estação das flores. Eu adoro a primavera, coisa muito boa. Então, é quentinho, sem ser quente demais, muito agradável, né? Então, vamos aproveitar nessa oportunidade que estamos tendo e vamos ter a nossa irmã Sueli hoje e vamos buscar através do recolhimento, né, aquele ambiente íntimo para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Vou botar a bênção de uma vez. Eu já sei que eu vou precisar. Uma boa noite a todos. Hoje eu tenho que pedir paciência a vocês para aturar essa voz de gripe, a tosse que deve chegar. Mas hoje eu percebi o assunto que a gente vai trazer é livre-arbítrio. Aí, na hora que eu estava terminando aqui de esquematizar e dar uma lidinha, que eu pude constatar, por experiência, a relatividade do livre-arbítrio. Porque se ele fosse pleno, eu não viria. Mas ele é relativo. Então, tem vezes que a gente não tem o poder de escolha do jeito que a gente gostaria. Não que eu não quisesse estar aqui, porque prazer maior do que esse realmente eu não tenho. Eu gosto muito de vir aqui, de estar presente nessa casa, estudar a doutrina espírita. Eu troco qualquer compromisso por esse. Mas para não forçar vocês aí a aguentar uma voz de gripe que ninguém merece, né? Mas vamos, com a ajuda dos espíritos, ver se isso vai dar certo. Bom, como eu já disse, o nosso assunto aqui hoje é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Só o reino dos animais superiores, que é o reino nominal, que somos nós, tem livre-arbítrio, né? O reino dos animais inferiores não tem livre-arbítrio. Eles não têm o poder de escolha, a não ser para preservar a sua espécie, que é a mesma coisa do raciocínio, da inteligência que eles possuem, mas só para isso, pela preservação da espécie, para suprir as suas necessidades, o que não é o nosso caso, né? O princípio espiritual vem passando aí por todos os reinos, desde o átomo, né, até o arcanjo, que ele mesmo começou através do átomo, e não por ser, né, mas através dele, unindo-se o espírito e a matéria, porque são os dois elementos constituintes do universo, e aí vem acontecendo a evolução do princípio espiritual por todos os reinos, em constante progresso e desenvolvimento. Quando chega, esse princípio espiritual chega no fim da sua evolução nesse reino, o que não se dá na Terra, isso não acontece na Terra, esse princípio espiritual vai aí, simbolicamente, digamos assim, que a gente coloca nas mãos, vai para as mãos do Criador. Ele então cria o espírito simples e ignorante, com aquele material, com aquele princípio que passou por todos os reinos. Ele cria então o espírito e dá a ele o livre-arbítrio. Esse é o grande presente que Deus nos dá. Outro, tão grande quanto, são as oportunidades para que, através
desse livre-arbítrio, dessas escolhas, nós possamos fazer o nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento, para chegarmos aí à perfeição relativa com referência aos mundos em que nós estivermos habitando. Porque absolutamente perfeitos nós não vamos ser nunca, porque isso só Deus. Mas nós vamos nos aperfeiçoando e alcançando a perfeição máxima relativa ao mundo em que estivermos vivendo, mas nunca a perfeição absoluta. E através dessa caminhada aí, nós vamos cumprindo a lei de Deus, que é a lei do progresso. Nós fomos feitos para a liberdade plena. Para isso que nós fomos feitos. Nós fomos criados para ser livres, totalmente livres. Mas há um preço a se pagar por isso, né? Há uma série de situações que nós mesmos vamos constatando durante a nossa vida, no curso da nossa evolução e aperfeiçoamento. A gente vai vendo que a relatividade, ela existe. Nós somos livres, não totalmente livres, porque essa não existe, não é? A plena liberdade para nós que somos espíritos inferiores, ela ainda não existe. Mas nós fomos criados para isso. E nós vamos chegar lá, né, quando a gente alcançar o conhecimento necessário. Então, essa relatividade, ela está menos presente com relação à própria alma. Eu não posso simplesmente escolher, decidir fazer alguma coisa com o meu próximo. Ou tomar uma atitude por mim mesma que afete o meu semelhante, se ele não tem que passar por isso, ele não tem que sofrer aquilo. Né? Por quê? Ela é mais intensa, a relatividade do livre-arbítrio é mais intensa nesse momento, quando envolve outras pessoas. Eu posso decidir que roupa vou colocar, se eu vou sair de vestido, de saia, de calças compridas, eu posso decidir até se eu vou sair de pijama pela rua. Agora está na moda, né? Eu vi na televisão uma modelo de pijama, pantufas, um penhoarzinho por cima, fazendo compra na rua. Ela é livre para fazer isso. Ela pode fazer, ela quer, ela faz. Se ela está certo ou errado, esse problema dela é relativo também. Né? Ela queria conforto, ela estava bem e pronto, foi assim. Então, eu posso sair de pijama, posso sair de vestido. Agora, eu não posso sair desnuda. Eu não posso sair sem roupa. Né? Eu não posso tomar essa atitude. Eu posso ficar sem roupa dentro da minha casa, mas eu não posso sair sem roupa. Por quê? As leis vigentes me proíbem isso, né? Então eu não posso fazer isso. Aí, se eu fizer, eu serei advertida, serei retirada do ambiente, né? E eu não posso ficar num ambiente assim. Então, a relatividade do livre-arbítrio está mais controlada com relação ao outro. Mas com relação a mim, se eu não estiver afetando ninguém, eu posso fazer até o ponto, né, que não for possível, não pelas leis dos homens, né, mas sim pelas leis de Deus. Nós temos um exemplo muito bom da relatividade do livre-arbítrio com a parábola do filho pródigo, que eu sempre acho que ela está errada no nome, o nome dela está errado, não podia ser parábola do filho pródigo, tinha que ser parábola do pródigo e do egoísta, porque o que ficou não era bonzinho não, era extremamente egoísta, e só falam mal do pródigo, né? Que ele botou tudo a perder, que ele gastou o dinheiro todo do pai. Essa parábola mostra muito bem a relatividade do livre-arbítrio. O dinheiro era dele, a parte que ele pegou era dele. A parte que ele gastou, que ele jogou fora, era dele. Ele não estava atrapalhando ninguém, o dinheiro era dele, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Só que para Deus, há a relatividade dessa vontade, desse querer fazer para si. Não tem, isso tem um limite. Então ele foi até onde ele podia ir.
Porque a nossa própria natureza vai dar esse limite, vai dar essa relatividade para nós. Quando ele viu que ele estava comendo pior que os porcos, que ele nem o que os porcos comiam ele tinha, ele resolveu retornar à casa do Pai. Ali, a relatividade divina, nesse caso aí, né, do livre-arbítrio por parte de Deus, funcionou. Então, a gente nem com relação a nós, mas se não estiver atrapalhando ninguém, a gente pode fazer. Uma das provas maiores, que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, são os suicídios. Porque se Deus pode tudo, vê tudo, né? É onipotente, onisciente e onipresente, ele está em todos os lugares, ele pode tudo. Então, por que ele deixa uma pessoa tirar a própria vida? Né? Por que ele deixa isso? Basta ele não querer deixar, que não vai acontecer, porque nada acontece sem que Deus tenha ciência disso, porque ele é onisciente. Ele criou todas as coisas, nós somos suas criaturas. Então, se ele não interfere, é porque ele nos deu o livre-arbítrio de presente, e através dele nós vamos operar a nossa evolução. Se o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não existe destino, nós traçamos a nossa vida, nós escolhemos, fazemos escolhas para essa grande viagem que é a involução na matéria, a reencarnação, em algum mundo, né, que tiver aí necessitado da nossa ação e nós do nível evolutivo deles. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos um plano de viagem. E nesse plano estão as coisas principais que nós devemos desempenhar. Não é um destino, porque foi escolhido por nós. E aí, esses pontos principais, família, local de nascimento, a profissão que vamos desempenhar, tudo isso está de acordo com a escolha que fizemos, porque é por conta da nossa necessidade kármica. Agora, o que vai acontecer nisso tudo, como vamos desempenhar a nossa função profissional, como nós vamos nos relacionar no ambiente em que nós pedimos para nascer, na cultura em que nós pedimos para nascer, por necessidade kármica, sempre lembrando, porque se a gente fala assim, mas como que uma pessoa escolhe nascer num local, né, de guerra, como a gente está vendo o desespero daqueles irmãos, né, fugindo da guerra, eles estão devastados, eles não têm casa, eles não têm nada, eles estão querendo um amparo, eles estão querendo um lugar para eles viverem, né? Então, como pode uma pessoa escolher nascer num lugar desse? Por necessidade kármica. Nada acontece por acaso na vida das pessoas, na vida do espírito. O animal não tem karma para cumprir, ele não tem livre-arbítrio, ele não erra, mas o homem sim. Então, eles estão resgatando, eles estão se reajustando com a vida, com Deus, com as pessoas, e as outras pessoas estão tendo a oportunidade de mostrar sua solidariedade, sua ajuda. Então, nada acontece por acaso nesse mundo, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, nós temos uma tarefa a cumprir. A maneira como nós vamos cumprir essa tarefa, isso aí vai depender da gente, das escolhas que nós vamos fazendo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo, que nós vamos crescendo espiritualmente e também intelectualmente, nós vamos aumentando a nossa capacidade de escolher. Nós temos um exemplo disso com a criança, né? Com a trajetória do homem aqui na Terra. Nasce aquele bebezinho totalmente dependente, né? Ele não sabe fazer nada por ele. Ele não tem condição de escolher nada, ele não tem, bebê é um bebê, ele nem anda, não fala, né? Ele chora quando precisa de alguma coisa, mas nem sempre as pessoas que estão ao redor compreendem o choro, né? Então ele não sabe fazer nada, ele é totalmente dependente, ele é guiado por instintos. Ele tem um instinto, ele pega o bico do seio, no início é difícil, porque ele não sabe o que tem ali. Quando ele sente o gostinho do que sai ali, ele quer, toda hora ele quer mamar.
Então ele vai, aí ele aprende fazendo exercício, movimentando, né? Ele aprende que, por acaso, ele pressiona a mama da mãe, sai mais leite. Os bichinhos, os cachorrinhos, os gatinhos também fazem isso. Vocês já viram cachorrinhos, uma ninhada mamando? Seja na gata, na cadela? Eles agarram a tetinha da fêmea, ficam com as patinhas assim. Porque eles não são bobos, eles sabem que se eles pressionarem, sai mais líquido. O bebê também. Mas isso é por instinto, né? Então, o espírito é criado simples e ignorante, instintivamente ele vai aprendendo coisas importantes para o desenvolvimento da sua vida, da sua existência e a preservação da sua espécie, como nos animais, como a criança naquele início, por isso ele é guiado, mas ele não tem ainda a inteligência devida. A partir do momento que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo, ela chora quando ela está com fome, ela começa a tirar a roupinha quando ela está com calor, ou então ela começa a puxar alguma coisinha para ela quando ela está com frio. Então ela vai se desenvolvendo, ela vai conhecendo e consegue escolher. E assim é o homem na sua caminhada evolutiva, criado simples e ignorante por Deus. E ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo e vai conhecendo aquilo que é importante para que ele possa escolher e acertar, né? Que o objetivo é esse. Então, à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que ele encerra. Como já dissemos no início, o livre-arbítrio é relativo, ele não é pleno. Então, muitas coisas podem limitá-lo, podem cerceá-lo. Muitas coisas, a nossa vida, o nosso contexto social, as nossas necessidades físicas, os nossos interesses, os nossos instintos, tudo isso pode exercer uma certa limitação no nosso poder de escolha. Mas Deus nos ensina, os espíritos codificaram, né? Kardec codificou esse ensinamento dos espíritos, que a liberdade que Deus nos dá é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras. E a gente vê vários exemplos disso no mundo, né? Pessoas que nascem com deficiências físicas, pessoas que não têm os braços, porque a deficiência visual é mais comum, né? A gente vê mais. Mas a pessoa não ter os braços, né? Ela consegue se desenvolver muito bem, ela faz tudo com os pés. Há muito tempo, eles fizeram uma entrevista com uma moça que ela não tinha os braços, ela casou, ela teve seus filhos, ela cozinhava, ela cortava o cabelo das crianças, ela ajudava as crianças nos trabalhos escolares usando os pés. Está circulando na internet também um videozinho assim, uma moça que não tem os braços, então ela dirige, ela põe o cinto de segurança com os pés, quer dizer, a pessoa, o espírito é que manda. Então, sempre o espírito pode diminuir a sua limitação com o seu esforço, com a sua vontade de acertar. A pessoa que nasce com uma deficiência visual, ela não precisa ficar em casa sentada, porque ela não pode andar. Ela vai aprender braille para ela poder ler com os dedos. Ela vai correr atrás de cursos e de treinamentos para que ela possa usar bem uma bengala, para que ela vai tentar conseguir um cão-guia, ela vai fazer qualquer coisa para ela ganhar a sua liberdade. Isso é o que nós temos de maior e de melhor na nossa vida, né? Que é a liberdade. Então, as nossas necessidades físicas, dependendo do esforço que o espírito faz, ele consegue melhorar isso, ele consegue tirar de letra. Nós temos o maior exemplo, o Stephen Hawking. Ele não mexe um músculo, ele não mexe nada. O homem da aula é a maior inteligência encarnada, porque a esclerose dele não afetou a parte, porque não afeta a parte da inteligência, é mais muscular, né? E a dele é o ELA, é a esclerose lateral amiotrófica, não é a esclerose múltipla, como a gente tem muitas pessoas aqui que tem, né? Mas essa ELA que é a doença dele. Ele consegue dar aula. E ele disse que ele não vai dizer que a doença dele trouxe felicidade para ele,
mas que ele nunca foi infeliz e que ele pode até dizer que ele é mais feliz agora, numa entrevista que ele deu à revista. Então, a gente vê que a gente pode vencer as dificuldades, mesmo com a relatividade, né, do livre-arbítrio, que mantém aí, que nos limita, né, que mantém uma limitação para que a gente possa fazer as nossas escolhas, o contexto social, por exemplo. Né? Quantas pessoas, não é porque uma pessoa ela mora numa comunidade, ela mora num ambiente mais difícil, né, de relacionamento e de conseguir, às vezes a sua renda é muito pequena, mas não é por isso que ela tem que morar num lugar caindo aos pedaços e sujo, claro que não. Né? Então as pessoas são livres para elas tornarem a sua vida mais interessante, mais digna, independentemente do que está acontecendo no ambiente dela. Né? O conhecimento é importante para isso. É necessário conhecimento. Nós não podemos escolher o que a gente não sabe. Aqui tem um copo de água. Se tivesse 2 copos aqui com água, ou pelo menos com esse líquido aqui transparente aqui, e eu quisesse água, eu ia olhar para os 2, eu ia falar assim, aí ela falaria, ó, só um aí que é água, hein? Aí eu teria que conhecer o que tem o outro para poder saber se eu posso beber aquele líquido. Senão eu não pego nenhum dos 2. Né? Porque pode ser uma água que não seja potável ou alguma coisa que tenha um veneno. Eu preciso conhecer. Uma água oxigenada, né? Que ela também tem oxigênio, mas ela tem a mais e é corrosiva, não devo beber. Então, a gente precisa conhecer para a gente poder fazer as nossas escolhas. O conhecimento, a gente vê uma pessoa que não sabe ler, né? Pensa bem, como essa pessoa é limitada, como que o livre-arbítrio dela é limitado nela, porque ela não sabe ler. Ela não sabe pegar um ônibus, ela não sabe tomar um remédio, ela não sabe ler. Aí a gente fica se perguntando, né? Será que, a gente custa acreditar que tem alguém que não sabe ler, né? Mas tem muita gente. Em 2013, foi registrado pelo Brasil 13 milhões de analfabetos. A partir de 15 anos. 13 milhões de analfabetos do Brasil. Né? Essa, abre aspas, pátria educadora, fecha aspas, tem 13 milhões de pessoas que não sabem ler. Adultos, né? Está em 8º lugar. O Brasil está em 8º lugar no analfabetismo de pessoas adultas. Ele ocupa o 8º lugar. E foi feito agora um estudo, né? O último censo constatou que eu não sei se são 10% ou 15% das crianças que foram avaliadas até 8 anos, essa idade, a criança deveria estar no 3º ano fundamental, que corresponde à 2ª série do nosso tempo. Elas não conseguem ler nem escrever uma frase. Agora, né? A porcentagem é essa. Criança até 8 anos, ela não consegue ler nem escrever uma frase. Então, é muito triste a gente ver que como as pessoas podem, né, fazer escolhas quando elas não conhecem as coisas. Imaginemos nós, isso é fácil da gente perceber. Nós vamos visitar um outro país. Não conhecemos o idioma do país e não tem ninguém que conheça do nosso lado. A gente não consegue beber uma água? Só se fizer mímica, né? Só se fizer mímica, apontar. Nós vamos nos sentir completamente perdidos, sem poder escolher o que comer, sem poder escolher nada. A gente não sabe o idioma do país. Assim, é uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Né? Então, ela fica aprisionada. Nós precisamos do conhecimento para ampliar a nossa liberdade, para ampliarmos a nossa capacidade de escolha. A liberdade implica poder escolher entre as coisas que se conhece. Quem não conhece não pode fazer nenhuma escolha. O conhecimento do mal assegura a virtude da opção pelo bem. É muito interessante isso. A gente às vezes fica assim, poxa, por que o mal tem que existir? Por que tanta coisa triste tem que existir?
né? Porque se nós não conhecêssemos o outro lado, nós não saberíamos o valor do que a gente conhece. A gente precisa conhecer a antítese, precisa conhecer o oposto, para a gente poder avaliar aquilo que a gente conhece e o que for melhor. Então, o mal ainda é muito necessário. Ele assegura a virtude, ele não assegura o bem. O conhecimento do mal, ele não assegura o bem, mas ele assegura a virtude da opção pelo bem. Né? Porque no momento que você tem meios para comparar, você pode optar pelo bem, conhecendo o mal. O homem foi criado para a liberdade, mas decorre dessa opção que ele faz pelo bem, para que ele possa restringir mais um pouquinho a sua ignorância e ampliar a sua capacidade de escolher. O homem foi criado, então, para isso, mas ele precisa pagar um preço por isso, que é ampliar o seu conhecimento. Os druidas formularam isso nas tríades. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. Não vamos esquecer que essa comunidade druida, essa seita, essa filosofia, demos o nome que a gente quiser dar, né? Ela foi onde Kardec, numa das suas encarnações, recebeu um preparo muito bom para depois se tornar Allan Kardec, o codificador dessa doutrina que a gente estuda. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, na 634, uma observação dos espíritos, que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele, se ele seguir o mal. Sua peregrinação será muito mais longa. A gente colocou ali um esqueminha que a gente pode acompanhar. Tem aqui, ó, o livre-arbítrio, né, o poder de escolha, né, livre que somos para isso, sempre lembrando da relatividade. Se o livre-arbítrio for bem usado, nós só vamos sofrer provações que vai nos levar ao desenvolvimento. Ué, mas ainda assim, mesmo usando bem, eu tenho que provar, eu tenho que passar provações, claro. O espírito é criado simples e ignorante. Ele não sabe nada. Então, é oferecida a ele a oportunidade dele descobrir, né, como viver, como acertar. E ele tem que ser testado. Ele precisa passar privações para ele se desenvolver, para ele desenvolver a sua inteligência. Então, no início, ele é muito guiado por instintos e ele vai, para suprir a sua vida, a sua espécie, ele vai descobrindo as coisas através do sofrimento. Esse é o sofrimento dos nossos irmãos de inteligência inferior, que são os animais. As pessoas perguntam, os animais sofrem por quê? Porque a gente vê tanto bicho sofrendo, tanto animal abandonado, tanto animal com sofrimentos horríveis. Porque eles não... O que eles fizeram para merecer aquilo ali? Fizeram nada. Eles estão aprimorando um princípio espiritual, eles estão sofrendo privações, eles estão com aquela dor e com aquele sofrimento que eles passam, eles aprendem também a desenvolver esse princípio espiritual, buscando a cura para ele. Quando um animal tem uma dor de barriga, ele procura o matinho, que ele conhece muito bem por instinto, que pode melhorar. Um animal tem uma capacidade de se autocurar enorme, muito grande, muito mais que nós, porque ele não tem o pensamento negativo influenciando aquilo ali como nós temos. Então, o sofrimento do animal não é kármico, ele não fez nada para sofrer, ele está aprimorando um princípio espiritual que, quando fizer toda a evolução naquele reino, vai passar para as mãos do Criador aquele material e se tornar um espírito humano. Isso não acontece na Terra, né? Essa transmigração não é direta, ninguém foi um cachorro, um cavalo, um elefante, ninguém foi isso. O princípio espiritual que passou por esse reino, porque não era um espírito ainda. Então, os animais, eles evoluem através das provações, das necessidades que ele tem de se desenvolver.
das privações que passa, do sofrimento, da busca pelo alimento, pela preservação da espécie, e do início o espírito também passa dessa forma. Ele precisa ser tocado, ele precisa ser espetado para que ele possa se desenvolver. Olha o desenvolvimento do Japão, olha a tecnologia japonesa na arquitetura, por causa lá dos tsunamis, dos terremotos, que o Japão é uma ilha em cima de fendas, não é? Olha a tecnologia que eles têm. Por que é que eles desenvolveram isso? Porque eles vivenciavam esse sofrimento, essa dor, eles então passavam por provações horríveis. E aí eles foram se desenvolvendo tecnologicamente e conseguiram, né, um avanço imenso, né? A tecnologia japonesa é a maior que a gente tem, é a melhor que a gente tem. Então a gente vê por quê? Porque eles foram obrigados a isso, através das provações. Então o livre-arbítrio bem usado gera, né, as provações necessárias para que o espírito possa se desenvolver. Mas ele não está se reajustando com nada, ele não está resgatando nada. Ele está apenas aprendendo e provando que sabe. Agora, o livre-arbítrio mal usado, o caminho dele é muito mais longo, não tenhamos dúvidas disso aí. O espírito vai demorar muito mais para alcançar um desenvolvimento, porque a caminhada é longa. Ó. O mau uso do livre-arbítrio vai gerar sofrimento, que vai gerar um arrependimento, que vai gerar a expiação para que ele possa resgatar o seu passado delituoso, vai gerar a reparação, porque arrependimento só não resolve nada. Não adianta que eu me arrependa de ter feito algo se eu não reparar. Eu bebo, pego o meu carro, bato na casa de alguém, derrubo a casa da pessoa, posso até atropelar alguém que ali está e me arrepender, me ajoelhar, me jogar na frente do outro no chão pedindo perdão. O dono da casa pode me perdoar, eu posso me arrepender. Ele só vai dizer o seguinte: só preciso que você conserte isso aí que você fez, tá? Bota minha casa em pé de novo, paga o tratamento, seja lá de quem for que está doente. Então vamos reparar o que você fez, porque só se arrepender é fácil. O sujeito faz besteira a vida inteira, no final ele vê que ele está morrendo, que ele está com uma doença em estado terminal, ele pede perdão a Deus, aí vai lá e dá lá uma quantidade de orações para fazer, para ele se arrepender, para ele ficar isento daquela dor. Desde quando isso vai isentar alguém, né, da reparação? Claro que não. Só mostra que a pessoa se arrependeu. Então essa caminhada é muito longa para o espírito. Isso aqui implica encarnações em cima de encarnações. Muitas vezes nem vem para o mesmo mundo. Ele vai para outros mundos inferiores para ele expiar o mal que ele fez. Então é uma caminhada longa. Ele usa mal, gera sofrimento, que gera arrependimento, que gera expiação, que é o resgate da dívida e a reparação, até que ele possa, depois de tudo, se desenvolver. E se ele usar bem o livre-arbítrio, aqui ó, é direto. Não tem sofrimento. Por isso que quando a gente fala que nós somos responsáveis pelo que a gente faz, pela nossa situação de hoje, nós somos, não sou eu que falo, são os espíritos que nos falam isso. Nós somos responsáveis pela dor que a gente está passando hoje. Ela não foi oferecida por Deus, Deus não escolheu a mim porque me ama para isso. Assim eu não queria nem ser amado por esse Deus, né? Porque há uma explicação assim. Deus faz sofrer aquele que ele ama para mostrar o seu poder e depois cura. Um monte de bobagem. Desde quando Deus precisa disso para mostrar o seu poder e a sua glória? Claro que não, não é? Então a gente sabe que a felicidade ela está entregue às nossas mãos. Ela está nas nossas mãos para que a gente possa desenvolver a nossa vida através das escolhas que nós fazemos. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser, aumentando assim
com a sua elevação. Quanto mais o espírito conhece, mais ele se torna responsável. Quanto mais responsável, mais livre ele é. Então, elas são correlativas. Elas precisam uma da outra. Não há liberdade sem responsabilidade. De jeito nenhum. Não é possível isso. Irresponsável, ela não pode ter a mesma liberdade para determinadas coisas que aquele que é responsável tem. Porque ela não pode, ela não sabe, ela vai fazer bobagem. Né? Então, há uma necessidade de sermos responsáveis para isso. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Não tem outra coisa, né? É a responsabilidade. A noção de moralidade, ela é inseparável da noção de liberdade. Ninguém consegue ser plenamente livre se não for moralizado, se não for responsável. A liberdade vai ser sempre limitada por causa da sua pouca evolução. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou nos censura segundo a natureza dos nossos atos. Isso é muito importante a gente compreender. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Quer dizer, nós precisamos ser cobrados pela nossa consciência para a gente se sentir responsável por alguma coisa. Se a consciência não nos cobra, é porque a gente não entendeu que errou. Ou não quer entender. Porque no momento que ela cobra, a gente vai analisar a situação. Quantas vezes a gente faz uma coisa e depois fica com aquilo martelando na cabeça, incomodando a gente? A gente vai fazer uma análise da ação, da atitude, a gente vê que fez bobagem. A gente fala, nossa, não podia ter feito isso. Né? Por quê? A nossa responsabilidade, ela está diretamente ligada a esse conhecimento. Então, eu conheço que errei, me sinto responsável por aquilo ali, aí sim, eu vou tentar corrigir isso. Não é um remorso. Não é um remorso. O remorso é muito pequeno. Às vezes a gente fala assim, mas remorso e arrependimento não são a mesma coisa? Não são, não. São muito diferentes. Remorso, você pode até entender que você fez errado, mas você deixa para lá, você tenta se justificar, tenta botar a culpa no outro. Você não acha que você é responsável sentindo apenas um remorso. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos, mas ele não é o suficiente. Nós precisamos nos arrepender. Mais aqui para frente a gente vai melhorar essa compreensão aí. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e dos interesses. Não adianta, vai chegar um ponto que nós vamos perceber que nós erramos. E a gente vai ter que consertar isso. Por isso vemos todos os dias homens de posição bastante inferior, difícil, né? Bastante humilde, difícil, preferirem aceitar as suas provações do que se rebaixarem a cometer um ato indigno. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho que ir a algum lugar, assim, numa comunidade, eu fico com medo. Olha, aquele pessoal que mora nessas comunidades, eles não são marginais, eles não são indignos, a maioria é trabalhador, está batalhando o seu pão de cada dia. Não é a maioria que está lá que é traficante, que é ladrão, não é isso não. Pessoas trabalham nessas comunidades, fazem trabalho social, veem a batalha, a guerra daquele pessoal para criar seus filhos dentro de uma dignidade, dentro de uma didática de moralização, vêm trabalhando, tirando do crime e abraçando os seus pequenos ali dentro da sua casa, mostrando o valor do trabalho. Então, eles teriam tudo para, às vezes, se enfiarem numa situação indigna, mas eles não fazem. Porque a sua consciência, né, aquele que não faz, a sua consciência lhe cobra um comportamento digno.
né? Porque isso é da natureza humana. Isso é nosso, né? O espírito, quando ele é muito inferiorizado, ele acaba se enveredando para o crime. Ah, eu roubei porque eu não tinha o que comer. Ora, se todo mundo que não tivesse o que comer começasse a roubar, né? Não é por aí. Quer dizer, as pessoas tentam justificar os seus atos assim. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo na coletividade. O progresso é isso. Então, cabe a cada um de nós fazer um trabalho de boa escolha, porque senão nós vamos sofrer muito. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência, para que a individualidade possa se sobressair, que é o espírito. Aí é aquela questão. O mau uso do livre-arbítrio vai levar ao sofrimento e ao arrependimento e à expiação. Isso é terrível. Isso é muito doloroso, né? Nós temos a orientação disso, não só no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, como é doloroso para a alma esse sofrimento que ela passa porque ela escolheu mal. E nós temos exemplos disso o tempo todo na nossa vida, principalmente naquilo que mais nos toca, que é o espinho na carne, né? É o espinho na carne que Paulo falava, que aquele que não tem um espinho na carne, ele não consegue ver a dor do outro que tem, né? Então, aquilo que nos toca o corpo, né, aquilo que é palpável para nós, é muito mais fácil de ser compreendido do que a parte moral, porque a parte física, né, grita, e a parte moral a gente não ouve, a gente não quer saber, a gente deixa para lá, mas a parte física não tem como. Quando a gente faz uma má escolha de uma alimentação que a gente sabe que não pode ingerir, é imediato o sofrimento. Vai surgir, de uma forma ou de outra vai surgir. Aí a pessoa sofre, às vezes é uma dor e um sofrimento que pode até acarretar um problema seríssimo de saúde. Uma coisa que era boba, que poderia ter sido evitada, não foi, gera uma doença grave e a pessoa pode aí morrer, né? Os médicos cansam de falar para as pessoas, né, para fazer, a mídia mostra reportagem com a questão do diabetes, né, que é silencioso. Diabetes é silencioso. Uma pessoa contrai diabetes sem saber que está contraindo. Quando ela começa a apresentar um problema, está bem avançado já. Tudo por quê? Porque não se cuidou, porque comeu o que não devia, porque cometeu excessos, né? Normalmente, ela não é uma doença kármica que a gente traz, ela é quase sempre adquirida. Aquilo gera tanto sofrimento, pode gerar tanta dor para a pessoa, tantas limitações, até a perda da visão, né, de uma série de coisas que poderia ter sido evitada. Então, a má escolha, o mau uso do livre-arbítrio ao cuidar da nossa saúde, ao nos alimentar, pode gerar um problema seríssimo. E isso a gente vê, isso é o menor, porque os problemas da alma é que são piores. Esses vão perdurar aí por várias encarnações, mas esse a gente não dá muita importância, né? Então, na parte física, a gente logo vê quando a gente faz o mau uso do livre-arbítrio. Aí gera sofrimento, gera expiação, uma série de coisas que vão nos prender nos mundos inferiores. Para o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, arrependimento é isso aqui, ó. É uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei e à moral humanas. Aqui a gente vê a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele não vai além. A pessoa só no remorso, ela não expia nada, ela não resgata nada, ela deixa para lá. E vai incidir no mesmo erro, rapidinho. Do grego metanoia,
quer dizer meta igual a mudança e noia igual a mente, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. O remorso não dá mudança de mentalidade, só o arrependimento que vai além. Só no arrependimento que a pessoa tem vontade de mudar e de consertar o erro. O remorso dá e passa, fica para lá. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer, então, uma mudança de atitude. Ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Já no remorso, a pessoa que sofre esse remorso, ela não se sensibiliza muito, não. Ela não se sensibiliza verdadeiramente com o mal que ela provocou, que ela fez aos outros. Pensando apenas do próprio bem, às vezes ela é capaz até de fazer a si mesma um castigo, de se autoflagelar, alguma coisa para evitar que ela seja castigada mais ali para frente, mas ela vai fazer de novo, ela não vai se importar, porque não houve essa mudança de atitude. No remorso só não há isso, e sim no arrependimento. Aqui tem uma citação de Balzac que diz assim, que reforça isso aqui que os espíritos nos falam, né? O remorso é uma impotência. Ele voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Isso é de Balzac, que reforça aqui o que os espíritos nos falam. Por quê? Com o arrependimento, a pessoa quer consertar o erro. Então ela vai expiar, ela vai sofrer para consertar o erro dela. Nessa expiação, ela vai reparar o erro que ela cometeu. Ela deseja isso. Então depois ela vai se desenvolver, né? Ela passa a se desenvolver naquele ponto em que ela vem trabalhando todo aquele tempo e põe tempo nisso, né? Essa sensibilização à dor alheia com o arrependimento, então leva o arrependido a uma tristeza verdadeira, a querer mesmo consertar o seu erro. Como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, que é o que acontece no remorso. Por isso que nós estamos sempre caindo no mesmo buraco. Uma vez eu trouxe uma palestra aqui caindo no mesmo buraco, que eu adoro, que depois eu vou trazer para a gente rever e analisar aquela palestra. A gente cai no mesmo buraco porque a gente só tem remorso. Aí esquece, deixa para lá, aí faz de novo, aí tem de novo. Só quando a gente realmente se arrepende é que a gente muda de atitude. O arrependimento pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. É sentir o espinho na carne, como Paulo falou. É quando a gente consegue sentir a dor do outro que nós provocamos. Ali acontece o arrependimento. Ali a gente tem vontade de reparar o mal que a gente fez. Implica em dor moral tão profunda quanto a natureza das nossas faltas e o grau de maturidade que a gente desenvolve ou que a gente tinha naquele momento que nós cometemos aquele engano. Então, o arrependimento, ele é extremamente importante para a nossa evolução. Ele é extremamente necessário, mas ele não resolve o problema, que a gente tem que consertar o erro. Pode ocorrer na Terra, pelo exercício da razão, quando a alma compreende a distinção entre o bem e o mal. Então, na Terra, nós podemos perfeitamente ter um arrependimento sincero por alguma coisa que a gente tenha feito. É só analisar o ato que a gente cometeu. É só analisar com frieza, como se fosse alguém fazendo. A melhor medida é essa. Como nós nos sentiríamos se aqui fosse alguém fazendo aquilo conosco? Essa é a grande medida que São Luís e Santo Agostinho nos ensinam ali no Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele sofre ao avaliar que ele prejudicou alguém, a avaliar que ele causou um mal a alguém. Quanto mais ele sabe, quanto mais ele é evoluído, mais ele sofre com isso. Mas, frequentemente, o espírito não se arrepende na Terra. Frequentemente, o arrependimento eclode no plano espiritual. Quando o espírito defronta-se com os sofrimentos e desajustes decorrentes das suas iniciativas
desavisadas e indignas. Só lá. Porque enquanto ele está aqui, ele às vezes tem remorso, mas não é um arrependimento sincero. Na 991, os espíritos dizem que, como consequência disso, deseja uma nova encarnação para se purificar. Então é aquela caminhada ali, ó, é longa, ele vem, ele volta, se ele não consegue, ele vai de novo e volta. Somos espíritos errantes. Estamos indo e voltando para a gente tentar melhorar, tentar corrigir. Na 992, os espíritos falam que no estado corpóreo tem como consequência adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Olha isso aí, olha a condição aí, se houver tempo para a reparação das faltas. Esse que é o problema. Quantas vezes o nosso erro para essa encarnação não dá mais para corrigir? Esse que é o problema. A gente tem que ter muito cuidado ao usar o nosso livre-arbítrio. Porque ao nos arrependermos ainda nessa vida e não conseguir corrigir esse ato, não conseguir corrigir esse erro, o sofrimento é grande demais. Uma dor, uma doença, seja ela o que for, a gente toma um remédio, se não melhorar muito, mas melhora um pouco. A gente, se não conseguir, o médico dá um remedinho mais forte, a gente pelo menos dorme naquele ponto, naquele momento que está dormindo, a gente não sente a dor, mas a dor moral não tem remédio, ela não tem fim. A gente tem que ter muito cuidado para não forçar isso, para não desenvolver um negócio desse na nossa vida, porque é muito intenso. A pessoa não tem sossego, ela vive no inferno, ela não tem paz, ela não consegue viver em paz, né? Em O Céu e o Inferno, está lá no capítulo Código Penal da Vida Futura, o artigo 16, diz assim: o arrependimento por si só não redime, é apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. Tá? São necessárias o quê? A expiação e a reparação, para a gente conseguir alcançar o desenvolvimento. É de fundamental importância que o mal seja reparado. Se a gente não conseguir reparar o mal na vida atual, na encarnação atual, vamos sofrer até a desencarnação, e aí, na dimensão espiritual, vamos tentar fazer uma escolha para a gente reparar aquele erro e vem para a Terra ou vai para outro mundo para fazer isso. O arrependimento auxilia e melhora o espírito, mas o passado deve ser expiado. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Só isso. É assim, só dessa forma, né, que a gente consegue. O arrependimento suaviza o sabor amargo da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, a grande bênção nisso tudo é que a gente não vai sofrer para sempre. Para sempre é muito tempo, nada é para sempre, né? Tudo passa. Ainda que a gente sofra durante décadas na encarnação atual, mas vai passar. Para o espírito que vive da eternidade, um piscar de olhos dura 100 anos aqui na Terra. Então, a gente vê que, né, tempo a gente vai ter para resgatar, mas a gente não precisa deixar isso acontecer, né? É só a gente analisar um pouco melhor as atitudes e pensar e nunca reagir. Porque o que mais faz a gente errar é reagir. O que mais faz a gente tomar atitudes erradas, usar mal o livre-arbítrio, é reagir. A gente tem que agir só. Pensar, usar o raciocínio que nós temos sem limite, a nossa inteligência, não é? Para pensar e ver o que a gente está fazendo nesse mundo. O arrependimento, então, nos ajuda, mas não resolve o problema. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Simples assim. Do contrário, o perdão seria uma graça, né? Não uma anulação. Então, não é dessa forma. A expiação se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido. E na vida espiritual,
pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Tudo que a gente passa, existe uma razão. Existe uma razão para aquelas pessoas estarem naquela condição que estão lá na Europa. Existe uma razão, senão Deus seria injusto. E não é por acaso que eles estão aqui ou ali. É uma oportunidade que também nós temos de fazer o bem, de sermos solidários, né? De sermos pessoas que façam jus àquele Pai Nosso que estás no céu, porque se o Pai é nosso, somos todos irmãos. Não é? Então, tudo se junta numa engrenagem perfeita. Nada acontece com a pessoa por acaso. Não acontece por acaso a dor de alguém que bate a nossa porta, e não acontece por acaso que ele esteja batendo na nossa porta. Não é? Porque poderia bater na porta do vizinho, mas está batendo na nossa. Existe uma razão para isso acontecer. A expiação, então, ela se cumpre na vida corpórea através das provas, né, que o espírito tem que passar. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aqui, ó. A aprovação não gera sofrimento, ela não gera arrependimento, nem expiação, nem dor, nem resgate, ela não gera nada disso. A aprovação é apenas para mostrar que o espírito está melhor para ele se desenvolver e evoluir. Ela não gera dor nem sofrimento. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda aprovação é uma expiação. Só é expiação aquele resgate de um erro. Se não houver resgate, é porque não é uma expiação, né? Não tem resgate a fazer. Apenas ele está ali sendo privado, sendo testado para ele desenvolver a sua inteligência. O homem perverso, na 993, Kardec diz assim: o homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte. E então sofre mais porque sente o mal que praticou, ou do qual foi causa voluntária, mas nem sempre o arrependimento é imediato. Às vezes são os espíritos, né, de arrependimento tardio. Às vezes, mesmo na dimensão espiritual, ele demora a entender. Por isso que ele não pode reencarnar, porque vem para cá fazer a mesma bobagem. Então a pessoa fala: quanto tempo demora uma erraticidade aí para o espírito? Depende da compreensão desse espírito com as suas faltas. Quando ele compreender que ele errou, ele faz uma escolha e volta para o mundo. Enquanto ele não compreender, não adianta, porque ele vai vir para cá fazer a mesma bobagem. Então ele tem que aprender, ele tem que entender que ele errou. Tenho aqui uns itens, a gente já está ali no nosso limite ali, mas vale a pena ler isso aqui. São inúmeros os motivos que podem nos levar a um arrependimento, seja na terra ou no plano espiritual. São alguns itens que já separamos. Eu já trouxe esses itens para cá numa palestra com outra temática, mas isso aqui se encaixa muito bem para a gente analisar e tentar perceber, evitar que a gente tenha que se arrepender de alguma coisa, né? Porque senão nós vamos sofrer muito. As atitudes que não temos coragem de tomar. Então, vamos analisar esses itens direitinho. As atitudes que não temos coragem de tomar podem gerar muito arrependimento depois. As responsabilidades que não queremos assumir. Temos que assumir e não queremos. Largamos para lá. Transferimos para alguém. Vai gerar problema. Os atos incoerentes que praticamos e não admitimos. Culpamos os outros, às vezes a gente até, alguém fala para a gente fala: isso é a sua visão, mas a minha é outra, né? Então é assim. Os bloqueios mentais que possuímos e nós não aceitamos. Então, muitas vezes a pessoa fala para a gente: fulano, olha o que você está fazendo, fulano, você está errado, fulano, para com isso. E a pessoa está bloqueada mentalmente, não admite. Vira até inimigo do outro que está falando isso para ele. Os benefícios pagos com a ingratidão. A ingratidão é uma tristeza muito grande para a alma. Ela vai gerar muito arrependimento, seja qual for a ingratidão e a quem for. Ela sempre gera muita dor, muito sofrimento, quando o espírito consegue
que a ficha dele caia. A ingratidão é um problema seríssimo, gera muita dor. O comodismo e a preguiça que nos impedem de fazer a nossa parte. Gente, é só o que a gente tem que fazer, a nossa parte. Nada com o outro. É só o que a gente tem que fazer para ser feliz, é fazer a nossa parte. Ah, mas eu faço a minha parte e fulano está sempre me prejudicando porque não faz a dele. É problema dele. A consciência dele vai gerar problema para ele lá. O que ele faz ou deixa de fazer não gera problema na minha consciência. Eu tenho que fazer a minha parte. É só o que a gente tem que fazer. A nossa parte. A deslealdade de alguém que confia em nós, traindo a sua confiança, é outro item que gera. Olha, nesse mundo que mais a gente tem é ingratidão, é a gente, né, trair a confiança de alguém, seja quem for. Não é só no trabalho, é na casa, é com um amigo, seja quem for. Aproveitar-se da fraqueza de alguém. Como isso acontece no regime capitalista? Isso gera tanto arrependimento. Aproveitar-se da inferioridade de alguém e a maledicência que pode denegrir a imagem de alguém. É como você arrebentar uma almofada de pluma num dia que estiver ventando. Nunca mais junta. Não tem como. O mal está feito. Isso aqui são apenas alguns itens que realmente nos ajudam muito para a gente não cair nesse erro, porque a gente cai, é por isso que nós estamos na Terra, é por causa disso que a gente está aqui. A Terra é um planeta de provação e expiação. Quem não tem que expiar não está aqui. Então o espírito, ele não tem que passar pela fieira do mal, ele passa pela da ignorância, porque ele foi criado simples e ignorante. O mal é gerado pelo mau uso do livre-arbítrio. Podemos já nessa vida resgatar as nossas faltas? Isso aí é ótimo, né? Isso é uma bênção. Eles dizem que sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte. Quando de nada mais necessitar, é tão fácil, né? O sujeito rouba tudo que o outro tem, depois deixa para ele de herança. Ele usou enquanto ele pôde, às vezes nem usou, né? Às vezes é tão sovina que nem usou para ele. Como se ele estivesse fazendo muito, ele devolve depois que ele está morto, né? Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito e dizer que fez. Isso ele não vai considerar. Então a gente pode sim, a gente pode já nessa vida resolver os nossos problemas. Não deixa para depois não, porque vai gerar muito ódio, muita dor, muito problema. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho, nos seus interesses materiais. Só aí que ele vai conseguir reparar. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles que ele beneficiou. Portanto, a ajuda tem que ser pelo simples propósito de ajudar. Tem aqui uma outra citação de Giacomo Leopardi que diz o seguinte: é possível repousar sobre qualquer dor de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso, nem paz, e por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Portanto, não deixemos que os nossos ouvidos ouçam aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Não deixes que a tua boca possa dizer aquilo que o teu coração não sente. Sejamos elegantes. Tenhamos elegância. O que é isso, né? A palavra elegante, ela vem da palavra
eligere. Outra forma de dizer escolher, em latim, né? Tem lá da raiz, até da cultura, até ler vem daí. É a capacidade de escolher as letras para ler, né? Deu elegância, a palavra eligere, que inicialmente indicava uma pessoa muito exigente, uma pessoa que queria escolher muito, que não aceitava facilmente aquilo que lhe apresentavam. Depois, a palavra passou a indicar escolhas bem feitas, bom gosto. Aí caiu naquela coisa da pessoa que se veste bem, que tem bom gosto para se vestir, que ela está sempre elegante, né? Mas, na verdade, a elegância transcende os aspectos materiais para se firmar como extremamente importante na conduta pessoal, indo além de andar sempre na moda. Ser elegante é escolher bem as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Em sumo, elegante é fazer bom uso do livre-arbítrio. Imitando aqui a Glorinha Calil, chique é ser elegante. Muita paz para todos.